Olá, eu sou Thaís, professora aqui da Já Passei, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os artigos 37 até 41 da Constituição Federal. Vocês vão reconhecer ali alguma familiaridade do texto com estatutos. Então, esses textos que nós vamos tratar aqui, esses artigos que nós vamos ver, eles muitas vezes estão representados em estatutos. Então, estatuto do município, estatuto do estado, enfim, seja lá qual for, tem algumas citações que estão colocadas no estatuto. Por que isso acontece? Porque a gente tem que lembrar da característica da Constituição. Constituição é aquela lei que trata de um monte de assuntos, né? A lei mais importante do nosso país, que trata aí um monte de assunto, mas não se aprofunda muito nos assuntos. Então, ela traz ali pontos primordiais, mas depois a gente tem outras leis que vão se aprofundar mais naqueles pontos. Então, é isso que acontece, por isso que a gente vê os textos repetidos da Constituição representados em várias outras leis, né? Vamos lá, então. Constituição Federal, artigos 37 até 41. O 37, então, vai trazer ali, já logo no caput, né, que a gente chama que é esse comecinho aqui do artigo, a parte principal, né, a raiz aqui, vai trazer uma questão aqui que costuma cair, tá? Pode ser que caia. Vai falar o seguinte, que a administração pública, então qualquer administração pública vai ter que obedecer a alguns princípios. Quais são esses princípios para administrar alguma coisa pública? Então, escola é uma coisa pública, né? Vamos simplificar a linguagem. É um local público, é um serviço público. Sendo um serviço público, é administrado publicamente também, né? E aí, por conta dessa questão, precisa obedecer a alguns princípios. Quais são esses princípios? É o LIMP. Por que LIMP? É a palavrinha para vocês lembrarem da inicial de cada uma dessas palavras que a gente vai colocar aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses são os princípios estabelecidos aqui para nós, dentro da administração pública. Então, legalidade, só pode obedecer ao que é legal, tem que seguir as leis, não pode fugir delas. Impessoalidade, aqui é no sentido de, por exemplo, a gente vai ver nos estatutos muita coisa relacionada a colocar o interesse público, o interesse coletivo acima do interesse pessoal, né? Essa é uma relação de impessoalidade. O interesse coletivo, ele sempre prevalece em cima do interesse particular. Moralidade, tem que agir com moralidade, tem que atentar aos aspectos morais. Publicidade, transparência, tem que tornar pública todas as ações. Então, por que a escola não pode omitir, por exemplo, informação relacionada ao gasto? Então, a escola não pode receber a verba, gastar e não contar para ninguém como foi esse gasto. Não, tem uma série de documentos para preencher, para mandar para a secretaria, que manda para o portal da transparência. A gente também coloca lá naqueles murais da escola para que as famílias tenham acesso, a comunidade tenha acesso, ou qualquer pessoa que quiser tenha acesso, porque a gente está cumprindo aí com a questão da publicidade. E eficiência, serviço público tem que ser eficiente, a gente não pode ser omisso, a gente tem que tratar tudo da forma mais correta, coerente e ágil possível. E aí a gente vai ter que seguir alguns requisitos aí, digamos assim, dentro desses princípios, né? Primeiro, os cargos, empregos e funções públicas para brasileiros e estrangeiros na forma da lei, ou seja, sabe lá no concurso, quando a gente tem o edital, logo que a gente se inscreve, tem pré-requisitos, né? Então, toda vez que a gente vai se inscrever, a gente tem que olhar se a gente está atendendo aos pré-requisitos daquele edital. Então, lá vai estar ser brasileiro, aí talvez esteja o estrangeiro, naturalizado, cada um vai colocar de um jeito. Por quê? Porque tem uma lei específica que vai tratar esse assunto. É a Constituição? Não. A Constituição só cita que pode também ser para estrangeiro, mas aí vai ter que ter lei para regulamentar essa questão, tá? E de brasileiro também tem lei para regulamentar essa questão. Que mais? A investidura no cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Ó, vamos só voltar um pouquinho. Aqui eu falei de cargos, empregos e funções públicas. Só que aí na hora que eu falei sobre aprovação prévia em concurso, ou seja, que só vai entrar com aprovação em concurso, eu só falei de cargos e de empregos. Eu não falei das funções. Por quê? As funções, a gente tem aquelas, por exemplo, de designação, por exemplo, o que pode ser comum. Às vezes em alguns municípios é assim, às vezes não, mas alguns municípios adotam.
O vice-diretor não é por concurso. Ele tem ali, às vezes acontece de ter uma lista tríplice. As que eu conheço, a maioria funciona assim. O diretor e os professores e toda a equipe se junta e fornece 3 nomes possíveis. Esses 3 nomes vão ser avaliados dentro do conselho. Vai, às vezes, para a Secretaria de Educação para avaliar também os nomes. E aí, dentro desses 3 nomes, sai um que vira vice-diretor. Então, é uma pessoa que tem um cargo, um emprego público. E aí, a partir disso, ela vai ser designada para uma função. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, a função de vice-direção. Então, aí é uma função porque ela pode voltar para o emprego dela ou para o cargo dela. Essa função não é eterna, né? Ela tem um limite aí. Também tem aquelas funções de confiança, enfim. Aí a gente também tem lei para regulamentar todo esse aspecto. Mas é daqui que vem, tá? Então, no caso de cargo e emprego, é somente por concurso e aprovação prévia. Esse concurso pode ser de provas ou de provas e títulos. Então, para professor, costuma ser provas e títulos, né? Então, a gente faz lá a prova objetiva ou dissertativa, ou seja lá que tipo de prova a gente for submetido. E, além dessa prova, a gente também tem a prova de títulos, que a gente apresenta os títulos que tem, e isso soma a nossa pontuação. E aí, tem concurso que vai ser só de provas e tem concurso que será de provas e também de títulos. Tem essas 2 opções, no nosso caso, geralmente, provas e títulos. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Então, aqui, ó, a gente tem as funções que são designadas, né, normalmente, que é do exemplo que eu dei de cargo de vice-direção, por exemplo. E também tem os cargos em comissão, que aí são cargos, mas estão em comissão, tá? Geralmente aqueles que estão relacionados aos políticos, né? Então, eles vão ter ali uma quantidade de cargos em comissões para ocupar. Sempre tem uma relação de porcentagem, mas não é a Constituição que vai tratar sobre esse assunto, são as leis específicas, tá? Então, a gente não precisa entrar nesse aprofundamento aqui. O prazo de validade do concurso, vai ser até 2 anos, e aí vai prorrogar por uma vez por igual período, ou seja, pode chegar até 4 anos. A maioria dos concursos é assim que acontece. Fica válido por 2 anos, e aí depois prorroga por mais 2 anos, e aí fica válido por 4 anos. Quando começa a valer ter essa validade? A partir da homologação do concurso. Então, não é quando sai a lista de classificação, nada. É quando sai lá no site, certinho, no Diário Oficial, dizendo foi homologado o concurso número tal, tal, tal. Aquela data que começa a contar essa validade do concurso, que é de até 2 anos. Alguns municípios não prorrogam, mas a grande maioria prorroga para mais 2 anos. E aí ficam os 4 anos de validade. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele que foi aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados. Ou seja, digamos que a prefeitura fez lá um concurso e teve uma aprovação lá, uma lista de 200 classificados e 200 pessoas que estão habilitadas. É só uma suposição. E aí passou um tempo e fez mais outro concurso. Quem a gente convoca? Primeiro tem que zerar a lista lá do concurso que está válido. E quando ele perder a validade, aí sim a gente pode ir para outra lista do outro concurso. O que normalmente acontece, salvo algumas exceções, é que os municípios não fazem outro concurso enquanto aquele ainda está valendo, ainda está tendo chamada, ainda está tendo necessidade, não costuma ser feito outro concurso. Apenas quando a lista já está zerando ou o concurso já foi vencido é que são feitos novos editais, tá? Então, por isso que a maioria das vezes a gente tem concurso ali de 4 em 4 anos, dependendo do lugar que você quer. As funções de confiança, né? As funções de confiança são aquelas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, é o caso de vice-direção que eu dei o exemplo. Tem que ser um servidor de carreira, ou seja, a maioria das vezes é professor. Então, o professor que vai ser designado ali para aquela função, mas ele já é um profissional de carreira, ele já tá ali efetivo na rede, tá? Então, aí ele vai ser designado porque ele cumpre ali essas determinações. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação. Então, a gente pode se associar a sindicatos, né, livremente. Então, estão conseguindo ver aí as semelhanças com outras leis, normalmente,
que a gente vê muito com mais aprofundamento às vezes, mas é daqui que vem várias questõezinhas relacionadas a isso. O direito à greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, aqui só vai dizer, você tem direito à greve, tá? Mas tem lei para regulamentar, então não vai ser tudo de qualquer jeito. Tem regra para seguir, não é assim, né? Mas você tem direito à greve, tá? Então, a gente tem direito à greve, mas tem que se atentar à lei, que não é a Constituição. Vai ter lei específica para tratar esse assunto. Preciso saber como é? Não, porque se no seu concurso só está cobrando esses artigos da Constituição, você não precisa se aprofundar nesse assunto. A lei vai reservar percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência e definirá também os critérios para sua admissão, né? Quais são os critérios para se admitir. Aqui, lembra que a Constituição é antiga, de 88, ela ainda usava esse termo portador de deficiência, que a gente já está em desuso, mas não é considerado errado. A gente fala pessoa com deficiência hoje, tá? Só sempre lembro isso porque na hora da redação, se tiver dissertativa no seu edital e você precisar falar sobre esse assunto, não usa portador de deficiência porque vai mostrar que você está muito desatualizado. Fala pessoa com deficiência que basta, tá? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária. Então, às vezes, o que acontece? O município tem uma necessidade de urgência de contratação. Vou dar um exemplo mais claro. Na minha cidade, na cidade que eu moro, Mogi das Cruzes, tinha um concurso aberto, entrou pandemia, o concurso foi adiado, a aplicação da prova por conta da pandemia que estava muito grave, e nesse período precisava de professor, precisava muito. Então, foi feita ali, foi formulado um processo seletivo e uma contratação temporária desses profissionais, com essa justificativa, olha, a gente precisa de professor, o concurso está congelado por conta da pandemia, porque a prova não pode ser aplicada e a gente está precisando desses profissionais. Então, é como se fosse uma exceção ali, uma contratação por tempo determinado, e vai ter lei também para regulamentar como isso vai acontecer. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, que a gente vai ver, poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, essa remuneração vai ter lei específica para tratar, tá? A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos vão ter limites. Esses limites geralmente estão atrelados a cargos e a salários maiores. Então, por exemplo, o salário do prefeito, então ele é como se fosse um teto, e aí ninguém pode ter um salário maior que aquele, nenhum outro servidor, e por aí vai, tá? São os limites salariais colocados. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores ao do Poder Executivo. Então, esses são os limites, tá? Impostos. É vedado, ou seja, é proibido a vinculação ou a equiparação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Que mais? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargo de emprego público são irredutíveis. Aqui, sobre acréscimos pecuniários, é sempre importante ressaltar que não incorpora, por exemplo, para fins de aposentadoria. Então, às vezes você tem algum benefício ali, que você recebe algum acréscimo, mas isso não vai entrar na sua aposentadoria. Então, por que tem muitas vezes algumas pessoas que ficam até o último momento ali trabalhando, até a aposentadoria compulsória? Porque conta com as gratificações, com coisas bônus que não vão ser incorporados na aposentadoria, e a pessoa vai ter uma queda de rendimento muito grande quando se aposenta, né? É vedado, ou seja, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Aqui eu acho válido a gente ressaltar por quê? Porque esse aqui é um ponto que costuma ser cobrado, porque entra uma coisa muito relacionada a nós, professores, tá? Então, assim, tudo que eu falei até agora, vocês viram que deu embasamento para estatuto, por exemplo. E aí, quando é cobrado, não costuma ser cobrado da Constituição, e sim do estatuto. E aí, vocês têm que se atentar mais ainda ao estatuto, porque lá vai estar mais detalhado. Então, aqui é como se fosse a origem da lei, de onde vem essas coisas do estatuto, mas geralmente é lá no estatuto que vocês vão ver isso com mais aprofundamento, tá? Então, aqui, o que eu vou destacar até agora. O caput do artigo é importante, o tal do LIMP, que eu falei para vocês. E esse trecho aqui específico que fala sobre acúmulo. Então, pra gente entender quando que eu posso acumular, quando eu não posso acumular. Porque essa questão
já é mais recorrente em concurso, quando a gente fala desses artigos especificamente para professor, esse aqui costuma ser cobrado, tá? Então, esse inciso aqui, vocês vão ficar bom nele, tá? Vão ficar bons nele. Então, a gente pode acumular, então, assim, na caso aqui fala de acumulação remunerada, ou seja, que você vai receber por isso, né? Então, é proibido. Então, eu não posso acumular, mas tem exceção. Então, eu posso acumular somente se tiver, primeiro, compatibilidade de horário. Não tem compatibilidade de horário? Não vai acumular. Além disso, o que mais? Só pode se for 2 cargos de professor. Ou se for um de professor e um cargo técnico ou científico. Ou ainda se forem 2 cargos de empregos privativos profissionais de saúde, ou seja, de profissionais da saúde, enfermeiro, médico, enfim, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissionais da área da saúde, eles também podem acumular. Então, basicamente, a gente só pode acumular professor e profissional da saúde. Então, professor com 2 cargos de professor, ou professor e técnico, ou professor e um cargo científico, né? Ou 2 cargos da área da saúde. Só essa questão. E ainda assim tem que ter compatibilidade de horário, tá? E também tem que bater os horários. Não pode conflitar um horário com o outro, senão você vai ter que fazer uma escolha. E aí, se você acumula de forma ilegal, aí vão ter penalidades relacionadas a isso, tá? Então, não pode ter acúmulo ilegal. Por isso que quando o professor vai escolher um cargo, sempre, toda a secretaria faz, a gente assinar um papel se acumula ou não. Aí você tem que assinalar lá. Acumula, tá? Com qual horário, qual prefeitura, como é. Aí você vai escrever tudo direitinho lá, como que é esse acúmulo. E se você não acumula, você tem que escrever lá, não faço acúmulo, e aí você vai assinar esse termo. Porque é isso que vai provar que você estava ciente que você tem que se atentar a essas regras, tá? Seguindo, a proibição de acumular, ela vai se estender a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, todo mundo entra, tá? Todo mundo que está relacionado ao poder público, seja de forma indireta ou indireta. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão precedência sobre os demais setores administrativos. Então, tudo que está relacionado aí a money, né? Vai ter mais importância, digamos assim, principalmente se for servidores fiscais, né? Em relação aos outros, dentro da forma da lei, tá? Sempre vai ter lei específica para tratar. Toda vez que vocês visualizarem esse termo na forma da lei ou qualquer coisa semelhante, específica em lei, quer dizer que tem uma lei, que vai ter uma lei específica para tratar aquele assunto, que vai detalhar bem esse assunto, tá? É isso. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia ou autoridade de instituição de empresa pública. Então, nenhuma empresa pública vai ser criada se ela não for feita através de uma lei. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias nas entidades mencionadas no inciso anterior, então vai ter que ter uma autorização legislativa. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante licitação pública. Então, eu posso comprar lá na minha escola qualquer coisa, se eu quiser, tal. Tem a questão da verba, que é tem autoridade, um limite de gasto sem você precisar fazer licitação. Mas gastos altos precisa passar por licitação, tá? Então, para ser justo, digamos assim. As administrações tributárias da União, Estado, DF e municípios, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários. E a gente vai pro 38. O 38 não costuma cair, tá? Mas a gente vai conhecer ele. O 38 vai dizer o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, aqui é para caso de vereador, deputado, prefeito. Se você é um servidor público e você se candidatou para alguma, por exemplo, para a prefeitura e você ganhou, você tem que se atentar a essas regras aqui. Se você é um servidor público, você se candidatou para vereador e você vai ser vereador na sua cidade, você tem que se atentar a algumas regras que estão aqui. É isso, tá? Então, por isso que é difícil cair. Mas vamos lá, quais que são as regras? Então, se for um mandato federal, estadual ou do Distrito Federal, né, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, se a pessoa ganhar qualquer cargo federal, estadual ou distrital, ela tem que se afastar do cargo, né, ou da função, do emprego ou da função.
Investido no mandato de prefeito, vai ser afastado do cargo, ou emprego ou função, mas é facultado optar pela sua remuneração. Então, ele vai ficar afastado do seu cargo, emprego ou função, mas pode escolher se vai querer receber ou não o salário. Então, pode continuar recebendo o salário mesmo estando afastado. No caso de vereador, se tiver compatibilidade de horário, ele vai poder receber, né, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Então, ele vai poder continuar trabalhando e receber sua remuneração. Se não houver compatibilidade, aí vai ser aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, ele pode escolher se ele quer receber ou não. Então, o prefeito tem que se afastar e pode receber ou não. Ele escolhe se ele quer receber ou não, continuar recebendo seu salário ou não. Vereador. Se tiver compatibilidade de horário, ele pode continuar sendo servidor e vereador ao mesmo tempo e recebendo seu salário. Se não tiver compatibilidade de horário, aí ele vai escolher se ele quer continuar recebendo o salário do emprego, da função, do cargo que ele exerce ou não, tá? Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo em tempo de serviço, o tempo de serviço será contado. Então, sabe, por exemplo, para fins de aposentadoria, para fins de quinquênio também, a gente tem a contagem do tempo de serviço, né? Se você estava trabalhando ou não. E aí, se você entrar ali para algum mandato, para cumprir algum mandato, vai continuar contando como dia trabalhado, tá? É isso. Exceto para promoção por merecimento. Então, só não vai computar para te promover. Na hipótese de ser assegurado regime próprio da Previdência Social, permanecerá afiliada a esse regime no ente federativo de origem. E aí a gente vai pro 39. Tem dois 39, tá? Dentro da Constituição. Então, a União, o DF, os estados e o município instituirão no âmbito de sua competência o regime jurídico e os planos de carreira. Então, todo mundo, cada estado tem que ter o seu, o DF tem que ser o seu, cada município tem que ter o seu plano de carreira, certo? Também a União, Estado, DF, município vão ter ali um conselho de política de administração e remuneração de pessoal, ou seja, definir o quadro de salários, de remuneração, de vencimentos de quem está ali dentro da sua secretaria, dentro do seu município, dentro do estado, enfim. E aí vai ter algumas questões sobre a fixação dos padrões. Então, eu vou tirar da minha cabeça e colocar qualquer padrão de vencimento? Não, tem algumas regras. Dentre elas, vou respeitar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo. Então, eu vou considerar isso na hora de formular a remuneração. Tem que ser compatível com o que a pessoa faz, qual é o tipo de responsabilidade que a pessoa tem e qual é a complexidade daquilo que ela exerce. Por isso que cargos mais complexos, com maior nível de responsabilidade, a pessoa recebe mais, e cargos menos complexos, com menor nível de responsabilidade, a pessoa vai receber menos, porque isso é relacionado a grau de responsabilidade, complexidade, tudo isso. Os requisitos para investidura, então, tem que ser analisado também. Foi solicitado somente o ensino fundamental ou foi solicitado o ensino superior? Olha só, se a pessoa precisa do ensino fundamental, não é porque é uma questão de desmerecer a função, mas ela precisou de um menor tempo de estudo, um menor tempo de dedicação para aquilo. Então, o salário dela vai ser compatível ao nível de estudo. Enquanto se a pessoa tem uma graduação, às vezes é exigido mais até coisas, o salário vai acompanhar de acordo com essa característica, porque a pessoa teve maior investimento, né? Então, isso também é compatível. E as peculiaridades do cargo. Então, aí vai ser analisado cada caso a caso, tá? A União, os estados DF manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Então, a gente precisa ter ali as escolas de governo para continuar se formando, se aperfeiçoando. E a gente chega nos dois últimos. O 40 vai dizer que o regime próprio da Previdência Social dos servidores titulares vai ter caráter contributivo e solidário. É a mesma coisa do INSS, tá? Então, aqui, o que acontece? Quando a gente é servidor, por estatuto, né? A gente não tá ali sob o mesmo regime da CLT, que normalmente é o INSS, né? A gente vai estar ali sob regime próprio, que o próprio município às vezes monta, enfim. E quando eu falo de contributivo e solidário, o que eu quero dizer com isso? Contributivo, porque quem está atuando, ou seja, quem está trabalhando no momento, contribui com a porcentagem ali que é descontada todo mês na sua folha de pagamento. E essa contribuição que é feita, ela é para no futuro eu ter a minha aposentadoria garantida, mas ela também é ao mesmo tempo solidária. Por quê? Porque na verdade eu estou pagando para quem já está aposentado. Então, eu estou contribuindo para que quem trabalhou lá atrás receba. E lá na frente, quando eu for me aposentar, as pessoas que estiverem trabalhando é que vão
bancar essa minha aposentadoria. Então, por isso que é solidário, tá? Porque cada um vai ajudando o outro e contributivo, porque é descontado na folha de pagamento. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, sabe aquela coisa do estágio probatório? Vem a partir disso. A estabilidade, ela só acontece após 3 anos. Então, ninguém é estável antes dos 3 anos, quando você fez um concurso público. E aí, como que a gente tem relacionado a isso, né? O servidor público estável, ele só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, né, que não tem mais como recorrer e tal, que já foi julgado, mantido o processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, pode ser por ordem judicial ou pode ser através de processo administrativo, desde que a pessoa tenha tido a possibilidade de se defender. E neste caso aqui, ela ainda pode recorrer na justiça para voltar, né? E também por procedimento de avaliação periódica de desempenho. Isso aqui eu gosto de destacar porque é um cala-boca para quem fala que servidor público não perde cargo de forma alguma. Isso é uma grande mentira que foi inventada, sei lá por quê, né? Não, eu sei sim qual é o propósito disso. É desmerecer mesmo o serviço público. Mas esse aqui é o ponto-chave. Lá na Constituição está muito claro aqui nesse inciso 3 que vai falar que a gente pode sim perder a nossa estabilidade mediante avaliação de desempenho. Se a minha avaliação de desempenho for negativa, e lembrando, essa avaliação ela não vai acontecer somente no estágio probatório. Normalmente, ela acontece de maneira mais intensa, assim, no estágio probatório, que a gente passa lá por 3 avaliações de desempenho, e se a nossa nota não for boa, a gente pode não ser efetivado, mas aqui a gente está falando de uma pessoa que já é efetiva, porque olha o que está dizendo, ó, o servidor estável, ele só vai perder o cargo mediante, ó, avaliação periódica de desempenho. Então, além daquela avaliação para a gente conquistar a nossa estabilidade, também tem avaliação periódica. Ou seja, o município, o estado, tem autonomia, a União também, de avaliar periodicamente, ou seja, de tempos em tempos, os seus servidores, verificando que esses servidores eles não estão atendendo às necessidades do município, do estado, estão sendo incompetentes, não estão exercendo a sua função da forma que deveria, essa pessoa pode sim perder a sua estabilidade. Então, não existe uma estabilidade intocável. A estabilidade, ela pode sim ser perdida, só que o que acontece é que muitos municípios, muitos estados, simplesmente não exercem esse direito desse inciso do que está estabelecido aqui, não faz os seus acompanhamentos ou não promove essa avaliação de tempos em tempos de maneira criteriosa, e aí as pessoas vão ficando, e aí muitas vezes uma pessoa acaba manchando toda uma categoria em relação à forma que trabalha, né? Então, só para vocês terem esse conhecimento, que é uma grande mentira falar que o servidor não perde estabilidade de forma alguma. Perde sim, se for incompetente, mediante avaliação de desempenho, é uma possibilidade, tá? Então, tem essa prerrogativa dentro da própria Constituição, que é a nossa lei maior, tá? Então, muitos estatutos não têm essa parte aqui, mas a lei maior que a Constituição tem, então pode seguir, tá bom? Então, esse aqui está bem presente ali, bem forte nos estatutos, mas nos estatutos estão mais detalhados. Então, o que eu gostaria de frisar aqui nesse finalzinho para vocês, só para a gente terminar? O 38 não costuma cair, o 40 também não, o 41 sim, e deixa eu só voltar aqui para lembrar direitinho, para não falar bobagem para vocês, do acúmulo aqui. O inciso 11, então, tá? Que fala sobre acumulação dentro do artigo 37. Esse também costuma ser bastante cobrado, tá? Os demais, eles estão presentes de uma forma mais detalhada dentro dos estatutos. Então, se atentem mais aos estatutos que trazem esse detalhamento maior. Mas aí vocês já sabem qual é a origem. Vem da Constituição. Então, tá aqui porque veio lá da Constituição e aqui vai detalhar um pouquinho mais, para vocês terem essa familiaridade, ok? Então, é isso. Se ficou qualquer dúvida, restou alguma dúvida sobre esse assunto, é só me mandar aqui no campo de comentários, que eu vou estar à disposição de vocês. Super animada para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, para a gente poder acertar todas as questões no concurso. É isso, pessoal. Até mais!